sem preguiça, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com mais um episódio do nosso podcast. Afinal, a gente não tem preguiça e hoje a gente está recheado de convidados aqui e vai ser muito bom esse bate-papo cheio de informação e conhecimento. Então, antes da gente iniciar, eu quero pedir para você que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e, claro, informe toda a galera desse conteúdo de milhões, hein? Então vamos lá para apresentar os nossos convidados de hoje. Gente, hoje a gente vai falar de psicologia, que é um assunto aí que a gente tem que abordar o tempo todo, que crescimento é bom, mas o conhecimento e a consciência, a saúde mental tem que estar em ordem, né? Então é disso que a gente vai falar hoje e vamos abordar com convidadas especiais. A gente está aqui com a Aline Gabriela, que é psicóloga, ela é pós-graduanda em psicanálise clínica e faz atendimento infantil e adulto. E também estamos aqui com a Miriam, que está graduando em psicologia e também é psicóloga pós-graduanda em neuropsicologia e humanista. Então vamos conversar aqui um pouquinho com elas, mas vamos aqui deixar elas à vontade, afinal esse bate-papo vai ser muito bom, então a gente tem que levar esse conhecimento pra galera, né? Aline, seja muito bem-vinda, a gente quer conhecer um pouquinho de você, então você conta pra gente um pouquinho sobre você e, claro, se apresenta pra galera te conhecer e pra você deixar esse bate-papo bem legal. Bom dia, Maeli, bom dia, Miriam, bom dia pra galera. Eu sou a Aline, eu tenho 30 anos, sou psicóloga clínica, atendo crianças e adultos e sou pós-graduanda em psicanálise clínica. Perfeito! E você, Miriam, se apresenta pra gente, vamos deixar esse bate-papo bem leve, gente, a galera fica meio tensa aqui, mas a gente não tem preguiça, a gente vai levar isso muito bom pra vocês precisam entender e ter noção do quanto é importante a psicologia, então vamos aqui, Miriam, fala pra gente, se apresenta! Bom dia, galera, bom dia, amigas, Aline, Maeli, estou me formando em psicologia, né? Eu vou me formar esse ano, se Deus quiser. Amém. E estou já... Ouviu um amém? Ouvimos um amém. Estou me pós-graduando em neuropsicologia e psicologia humanista existencial fenomenológica. Olha, gente, essa palavra é difícil, hein? Nem eu dei conta de falar e olha que eu falo, hein? Bom, então vamos iniciar esse bate-papo. A gente quer entender como que é, porque você já tem uma clínica, né? Você faz o atendimento especializado em infantil. Conta pra gente o que te motivou a levar ao atendimento infantil, qual as dificuldades, mas primeiro o que te motivou? Na realidade, quando eu comecei a fazer psicologia, eu não pensava no atendimento clínico, né? Principalmente de criança. Mas quando eu cheguei na clínica no sétimo semestre, é isso? Sétimo. Quando eu comecei o atendimento clínico, eu peguei de início uma criança, foi meu primeiro paciente, né? E aí eu comecei, realmente foi uma coisa que me travava. Eu não conseguia desenvolver um trabalho com essa criança, né? Eu sentia que eu entrava ali no setting terapêutico, né? Na sala de atendimento e ficava a criança no lado dela e eu no meu. Então eu dizia que aquilo ali não era pra mim. Aí, como a gente tem uma supervisão de estágio, né? Eu cheguei pro meu supervisor e falei, olha, não tá dando, o trabalho não tá fluindo, a criança não brinca comigo. E aí meu supervisor de estágio olhou pra mim e falou assim, eu vejo o que você faz com seu filho. Fiquei, nossa, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Aí ele falou, você só tem que estar disponível ali para as crianças, tanto quanto você está disponível para o seu filho. Falei, eu vou tentar mais uma vez, se não der, eu vou realmente falar que eu não tô dando conta. Né? Na próxima consulta, eu entrei, assim, eu cheguei para pegar ele para levar para o consultório, já com uma mentalidade totalmente diferente, né? E aí, quando eu me dispus, quando eu estive ali inteira, essa criança começou a se comunicar comigo. E a gente começou a criar um vínculo, eu comecei a conseguir entrar no mundo interno dessa criança e foi aí que eu percebi o quanto o atendimento infantil me encantava, né? Não foi uma coisa assim instantânea, foi
foi acontecendo, né? Foi uma relação que foi naturalmente a gente se conhecendo, a gente tentando se comunicar com o outro. E aí eu percebi o quanto eu gosto do atendimento infantil, o quanto isso faz diferença para mim. Foi então, no desafio, você viu ali, se sentiu desafiada e teve que ir para cima para poder alinhar e acabou aprimorando e vendo que era aquilo que você queria fazer. Exatamente. O desafio transformou somente ali naquilo. Atender criança é um desafio, porque quando você atende criança, você automaticamente está lidando com a sua criança interior. Porque você precisa estar ali disposto a brincar, né? Porque a comunicação da criança, ela não vai sentar no sofá e falar pra você, eu tô me sentindo de tal forma, eu tô me sentindo, né, eu tô ansioso. Não, ela vai, através do brincar, ela vai demonstrar pra você o que acontece dentro desse mundo interno dela. Então isso automaticamente mexe com a sua criança, né? Faz com que você tenha um conteúdo seu também tocado. Então é um desafio porque, por exemplo, tem criança que gosta de correr no consultório, até a sua condição física tem que estar ok. Porque você não pode sentar no chão e cansar, né? Falar, não vou correr, não vou jogar bola com você. Né? Claro que existe ali um limite, que a criança não vai fazer tudo o que ela quiser, mas você tem que acompanhar esse pique que ela tem. Fora que criança, no meio da sessão, tem vontade de fazer xixi, né? Às vezes a criança vomita, às vezes a criança não vai querer deixar você chegar perto de jeito nenhum, às vezes a criança é agressiva. Então é um desafio realmente, né? Atender ser humano é um desafio. Ser humano é um desafio, né? Mas principalmente nessa fase em que eles ainda não têm muito claro, né? Às vezes não sabem nem o que é um sentimento. Então é desafiador, mas é uma coisa que me motiva. Porque além de tudo, a minha linha teórica, né, da psicanálise, a gente trabalha muito a infância, seja no adulto, seja na criança, né? Então é uma coisa pela qual eu sou apaixonada, realmente. Nossa, e é muito interessante porque a gente tá com criança o tempo todo, né? O tempo todo tá nascendo criança e a gente tá rodeado de crianças e a gente fica mesmo com algumas perguntas assim, ou dúvidas em relação a como se portar diante de uma criança. Porque tem crianças que é mais fácil de lidar, né? Que elas se abrem mais. Mas tem crianças que já são mais fechadas, não gostam muito de assunto. E tudo isso é legal ser trabalhado desde o começo, né? Desde a infância mesmo. Porque isso afeta quando ela já cresce também, né? Tudo isso vai virando uma bola de neve se você não tentar entender do início, né? É muito legal. A psicologia é mesmo fundamental para o ser humano, né? Mas, e vamos aqui perguntar para a Miriam, você fez estágio também na área e também teve esse acesso com crianças ou era só adultos? Como que era? Eu tive, no meu estágio, foi só 3 atendimentos com uma criança que foi ali na triagem, foi colocada para mim, e ele tinha autismo. E aí, por causa da dificuldade da mãe, na verdade, a mãe que tinha dificuldade em levar ele, aí a gente fez 3 atendimentos, aí ela acabou não levando mais, aí eu não tive mais contato com criança, aí meu contato foi mais com adulto mesmo. Ali no estágio, eu tive mais contato com adulto do que com criança. Aí eu não tive essa oportunidade, né, de ter esse contato com criança e ter Hoje você já não tá mais pro lado tão infantil? Não, na verdade, eu quero trabalhar com casal e família, né? Eu quero entrar nessa Alô, casal e família. Nessa verdade, eu quero entrar nessa verdade, né? Então, eu não fiz estágio com família, nem com casal, nem que na clínica a gente não teve. Acho que teve uma dupla que atendeu o casal, você lembra? Não lembro, eu sei que esse semestre vai entrar sistêmica. Vai? Ai, meu pai. Mas eu lembro que teve uma dupla que atendeu. Agora eu não lembro qual dupla que foi, se foi da minha turma ou se foi da turma anterior. Mas teve um casal que foi atendido na clínica. Mas aí eu não tive essa oportunidade. Aí eu atendi, mas... Eu acho que também é um desafio, né? Lidar com a família, porque você não vai entender só um. Você vai ter que entender todos, é um conjunto. É um sistema, né? Inclusive no atendimento infantil, a gente trabalha muito com a família.
A família tem que estar ali o tempo todo. Tem que estar envolvido, porque nem sempre, que nem você mesmo falou, a criança não vai se abrir assim de imediato, você vai ter que ter um jeito de abordagem mesmo diferente, tem que ser mais específico. Você trabalha com a psicanálise. Isso. E como que funciona pra pessoa ali que tá vendo que é leiga, tipo eu, na psicanálise, como que funciona o atendimento, a abordagem? A criança chega lá, normalmente eles já levam com algum precedente, por exemplo, chega lá, já dá um laudo clínico pra você, como que é? Ou leva assim, eu já vou levar pra ela poder ter um atendimento, um acompanhamento, pra futuramente não precisar, assim, como que funciona? Normalmente, as crianças chegam no consultório ou encaminhado para algum médico, psiquiatra, neurologista, o próprio pediatra, ou a escola relata algum problema de comportamento, de aprendizagem, e os pais levam até o consultório. Então, a dificuldade é exatamente essa, porque quando a criança apresenta algum tipo de diagnóstico, os pais querem um resultado rápido, né? E muitas vezes isso não acontece, porque você primeiro vai criar esse vínculo com a criança, você vai começar... A psicanálise, ela é em si um tratamento mais longo, né? Ela não é, assim, uma coisa que seja tão... Nenhuma terapia né? Mas a psicanálise, ela demanda um tempo maior. A psicanálise trabalha muito subjetivo, né? O que essa criança é, como que essa criança está no mundo. Muitas vezes o pai leva um autista, por exemplo, não verbal, né? Então ele quer que essa criança se comunique. Só que a comunicação da criança, ela não é só através da voz. Ela é através de um brincar, ela é através, né, de um olhar. Então, assim, não se torna o objetivo principal da terapia fazer essa criança falar, mas fazer com que essa criança se comunique, com que essa criança consiga se adequar, né, crie habilidades para estar ali no meio social que ela está, crie habilidades para conseguir efetivar laços. Muitas vezes a criança não consegue efetivar laços, criar laços, ter esse social desenvolvido. E a psicanálise olha muito por esse lado, né? Inclusive, a psicanálise é uma precursora no tratamento de autismo. Hoje muito se fala do método ABA, né, da TCC, mas a psicanálise começou lá no início, quando ainda nem tinha esse nome, né, quando ainda nem era denominado transtorno do espectro autista, né, quando era denominado... Era outra coisa, não existia ainda essa delimitação de quem estava dentro do espectro ou não. Mas a psicanálise já trabalhava sempre objetivando entender esse sujeito, entender essa criança, dando voz para essa criança, né? Se expressar e dizer quem sou eu, como que eu estou no mundo, como que eu me sinto em relação ao mundo. Claro que trabalhando a autorregulação, trabalhando as habilidades sociais e juntamente num contexto multidisciplinar, junto com uma psicopedagoga, junto com um neurologista, com um psiquiatra, porque muitas crianças precisam do uso da medicação, não só no TEA, mas em alguns outras síndromes e transtornos. Então, assim, é um tratamento mais devagar e que muitas vezes isso causa uma ansiedade no pai, né? E você muitas vezes vai trabalhar mais o pai do que a criança em si, porque a criança, ela é um sintoma da família, né? A criança, ela é uma extensão do que o pai e a mãe sentem. Se uma criança é criada num lar violento, como que você vai imaginar que essa criança vai ser uma criança amigável, vai ser uma criança extrovertida? Então, trabalhar com criança tem essa dificuldade, porque você tem que sempre estar alinhado com o pai. Às vezes o pai não vai comparecer na psicoterapia, você vai chamar o pai, não vai comparecer. Vai ter faltas, porque a criança não tem capacidade de ir sozinha, ela precisa com um adulto leve, então vai ter faltas. Ou o pai vai falar, esse tratamento não está funcionando, né? Vai abandonar. Muitas vezes a criança vai regredir a uma fase anterior. O pai vai falar, nossa, mas ela não fazia xixi na cama e voltou a fazer. O que essa terapia está fazendo para essa criança? Então, essa dificuldade, ela é muito observável, né? Você trabalhar a família em si é uma coisa complicada, né? É uma coisa complexa de trabalhar, porque a família é a primeira socialização do ser humano, é a família, né? É a mãe, é o pai, é o cuidador que está ali dentro daquele contexto de cuidar dessa criança. Então, realmente é muito complexo. Eu vejo nessa questão do autismo,
cada vez mais a gente ouve falar, né? E tem ganhado as mídias em relação a esse espectro. E eu mesmo tenho um sobrinho autista e é muito interessante ver a evolução quando tem um acompanhamento. E o acompanhamento psicológico, é muito bom, assim, você vê porque é um conjunto, né? Uma equipe, é um time ali para poder estar junto com a criança. E você vê a evolução na fala, a evolução de comportamento, porque, por exemplo, tem vários estágios, né? Principalmente se você começa o tratamento o mais cedo possível, né? Ele mesmo teve uma evolução muito grande, porque ele era uma criança que não se socializava. Ele ficava mais na dele e tudo. E conforme vai crescendo, ele, com o acompanhamento, a gente foi vendo as coisas que ele mais gostava, as facilidades dele. E essa questão de socialização, tipo, transformou. Ele é outra pessoa, assim. E como que é essa abordagem com eles? Porque eles vivem um mundinho deles, né? Para se abrir, até os pais têm essa dificuldade de falar como reagem, como faz. E aí, como que é essa abordagem? Você disse que já trabalhou com crianças autistas? Não? Não. Mas você tem esse conhecimento de como está, assim, tendo essa abordagem com criança autista em si? Então, na verdade, a gente estuda, né? Assim, diariamente, né? Então, quando eu comecei a pensar sobre autismo, eu fui procurar realmente, porque eu não tinha esse pensamento dentro da psicanálise, né? Então, comecei a estudar, procurar livros, procurar artigos, desculpa. E aí eu tenho esse conhecimento mais para a parte da teoria. Não trabalhei ainda com criança autista, né? Com nenhum grau dentro do espectro ali. Não tive esse contato frente a frente. É mais a questão da teoria e que a gente diariamente precisa, inclusive quem escolher fazer psicologia sabe que você vai estudar pro resto da vida. Essa vez que tá todo dia atualizando, né? De cada caso que você pegar, você vai ter que estudar sobre aquele caso, vai ter que ter supervisão, vai ter que trocar figurinha, né, com outros psicólogos e tal. Então, assim, é um estudo constante, né? Então, eu tenho mais essa questão da teoria, não tive a prática, espero ter. Agora é legal porque, assim, que nem no caso que eu comentei do espectro autismo, envolve a família, né? E aí você já teve algum caso que você viu, né, ou ouviu falar de que a família, como que foi o comportamento da família em relação até a questão de aceitação, de tentar entender, de procurar saber as técnicas e o jeito de abordagem, ou até mesmo de comportamento com a criança? Você já teve essa experiência ou já ouviu falar? Não tive experiência, mas eu tenho, assim, uma família próxima que a criança tá tendo comportamento, né? E, assim, a família, né, um dos lados da família tá percebendo, né, que a criança tá precisando de ajuda, e o outro lado, né, não vou citar nome porque é bem próximo, não aceita. Fala, não, tu parece, imagina. Então, assim, a criança tá tendo comportamento, né? Um povo, um lado tá percebendo e o outro lado não aceita. E a criança tá aí, eles estão deixando, sabe? Em vez de procurar ajuda, leva na psicopedagoga, leva no psicólogo, não, a família está sendo muito resistente. É interessante porque a maioria dos casos que eu ouço falar é resistência da família. Os pais, muito, né? forte da mãe, né? Tipo, de aceitar e tudo. Porque eu já vi vários casos assim e acaba que daí influencia muito na questão da evolução, no né? desenvolvimento da criança, no né? desenvolvimento. Porque, que nem eu trabalhei eu fiz estágio em ecoterapia, que era a terapia com cavalo para crianças autistas, síndrome de Down, PS. E aí eu tinha muito esse contato com as crianças. E a evolução é gigantesca, assim. Já teve casos de criança que não falava mesmo, e ali tinha um acompanhamento, tinha aula ali, tinha um acesso ao animal. E aí
de vir, né, toda semana, de ter esse contato, da gente ver a criança começar a falar ali na ecoterapia. Era muito bom e gratificante, né? A gente fica assim, emocionado de ver, porque você vê uma criança que não falava, e aí você vê a evolução ali de pertinho, é muito legal. E a ecoterapia é a terapia com os cavalos, né? A gente tinha esse acesso, era muito gostoso e gratificante. Mas essa resistência da família é muito forte. Existe, eu acho que dentro da família, uma questão de preocupação, como que essa criança vai estar, né? Como que ela vai estar na escola, como que ela vai interagir, porque tem uma especificidade. O cérebro do autista, ele funciona de uma outra maneira, ele percebe as coisas de uma outra maneira, às vezes hiper, né? Ou às vezes hipo, todos os órgãos do sentido dele são diferentes, né? Essa percepção chega no cérebro de uma maneira diferente. Então existe essa preocupação, como que essa criança vai se adaptar na escola? E foi o que você falou, né? Quanto mais precoce ele for diagnosticado, mais precoce começar o tratamento, mais essa criança tem chance de levar uma vida normal, né? Uma vida, o que a gente acha que normal é só quem funciona da mesma maneira que a gente. Não necessariamente. Pode sim um autista ter um relacionamento, né? Pode ter uma carreira, pode se formar em uma faculdade, uma graduação. Ele só precisa que as coisas estejam alinhadas. Não é ele se adaptar ao mundo, né? Mas o mundo se adaptar à forma dele aprender, dele se comunicar, dele estar realmente naquele ambiente. Muitas vezes a gente vê crianças fazendo birra, por exemplo, se jogando no chão e gritando, e não tem essa consciência que talvez aquele local esteja super estimulando aquela criança a ponto dele sentir, né, um incômodo e ele não saber como dizer, olha, isso aqui tá me incomodando, esse som tá muito alto, essa imagem tá me cegando, né, tá atrapalhando minha visão. Então a maneira que ele vai aprender vai ser esse comportamento, que a gente que tá de fora vai condenar, vai ser um comportamento condenável, porque não é uma criança que tá se comunicando de uma forma que a gente quer. Que a gente quer, verdade. Que não incomoda a gente, porque muitas das vezes é uma questão nossa. Então essa mãezinha, ela vai estar ali tentando acalmar o filho e ao mesmo tempo lidar com todos os olhares jogadores em volta. Porque essa criança tá fazendo birra, essa criança tá mandando em você, quando crescer vai ficar sem limite. Quando tiver 15 anos, o que será que vai fazer? Vai dar na sua cara, não é? Então, meu. realmente, eu entendo essa resistência como uma preocupação. E também uma culpa, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente dizer o que eu fiz de errado com meu filho. Acontecer isso, acontecer aquilo com meu filho. Então, assim, essa resistência principalmente da mãe por conta desses fatores todos. É uma preocupação mesmo, até porque de entender o que... Acho que a maior é a proteção, né? Porque é uma criança. Aí, quanto mais cedo você descobre, você consegue fazer esse tratamento, a evolução vem. Só que daí, quanto mais tarda isso, vem essa preocupação também, né? Até do olhar da própria família mesmo, de ver o que eles vão falar, como eles vão reagir até a tudo isso. As outras crianças e ficar excluindo, né? Exatamente. Né? Eu acho que também a família tem bastante, mãe principalmente nessa preocupação. Então, hoje já nem se usa mais o termo especial, né? Porque você coloca uma pessoa numa categoria como se ela fosse intocável. Na verdade, não. Cada ser humano em si possui uma especificidade, né? Nesse caso, é uma questão principalmente de funcionamento cerebral. Então, entender que essa criança ela não é especial. Ela tem uma especificidade, a gente vai se adaptar a ela. E se você colocar ela numa turma de crianças mais ou menos da mesma idade, que são crianças que não vêm com essa formação de, olha, tem que funcionar desse jeito, criança tem que ser isso, criança tem que ser aquilo, as crianças vão começar a integrar ela ali, né? Tudo, a gente que acaba pondo entraves nessa relação, né? Querendo excluir, né? Muito se fala de inclusão, mas na verdade é uma exclusão, porque você coloca essa criança ali a nível das outras crianças num sentido de não adaptar uma atividade para ela, né? Aquele velho ensino, vai escrever na lousa e as crianças vão copiar e tarará. Você não entender, nossa, mas será que de repente ele aprende mais por imagem?
Será que ele, de repente, aprende mais pelo escutando, né? Então, adaptar as coisas para essa criança. Então, coloca um cuidador. Claro que algumas crianças precisam realmente de ter uma atenção voltada ali para elas, até na questão de não conseguir o autocuidado, né? De ajuda para ir no banheiro e tal. Mas você coloca um cuidador ali dentro da sala, a criança sentada num lugar longe dos colegas, todo mundo fazendo as suas atividades, ela fazendo, né, com ajuda ali. Então, você não tá incluindo, né? Você só tá colocando ela dentro, mas numa convivência comum, mas ela ainda continua excluída, né? Então, é uma questão de entender que essa criança vai precisar de uma especificidade, mas isso não põe ela num lugar que ela não vai conseguir as coisas, né? Então a gente precisa colocar, não vai passar mesmo, não vai entender mesmo, não vai... Então, existe, claro, os autistas, né, mais em graus mais severos, que existe um retardo mental realmente, e que aí vai ser uma outra maneira de trabalhar, e não é nem questão de classificar os graus para poder excluir, realmente para você entender a maneira, até onde esse limite das crianças existe, né? Em qual etapa do desenvolvimento essa criança ainda está, e poder se adequar a ela, né? Poder trazer ferramentas que ela vai conseguir, que vão desafiar ela, mas que ela vai dar conta daquilo ali. Perfeito. Aqui tem uma diferença, né? Porque você trabalha com psicanálise, e aí você já é uma outra abordagem. Verdade. E como que a gente consegue conciliar, se a pessoa, por exemplo, quiser as duas abordagens? Consegue isso, ou ela tem que escolher um tipo de abordagem, se adequar à pessoa? Como que seria isso? Você fala quem? Quem vai ser atendido? O paciente, A Aline responde. Então, na verdade, o paciente, ele chega, se não for um paciente que tem conhecimento da área, algum estudante, ele vai chegar no consultório sem entender de abordagem. Então, o profissional, cabe ao profissional dizer para ele qual que é a abordagem. Qual a abordagem melhor? Assim, olha, eu trabalho com psicanálise, eu trabalho com humanista, eu sou TCC, então a minha forma de trabalho vai ser de tal jeito. E aí, o paciente vai... Existem pacientes, por exemplo, que não servem para psicanálise. É um paciente que precisa de mais disciplina, é um paciente que tem um problema, uma questão focal, né? Ele quer trabalhar aquilo ali. Por exemplo, uma retirada de um remédio, né, que ele está tomando, e ele quer retirar esse remédio e está com muito medo, essa medicação psiquiátrica no caso, e ele está com medo, e ele fica, né, isso causa um sofrimento para ele. Então, a TCC, por exemplo, né, Teoria Cognitivo-Comportamental, vai trabalhar naquele focal ali. Para aquele paciente, aquela abordagem vai funcionar. Existem outros pacientes que eles querem falar, que eles precisam desabafar, que eles querem realmente ter esse tempo, usar todo o tempo da sessão com ele falando, sem ter tanta intervenção assim do psicólogo. Então, muito provavelmente, ele vai se adequar mais à psicanálise. Né? É um paciente que entende, que tem capacidade para entender que o tratamento vai ser um pouco mais longo, né? Que ele vai precisar fazer esse uso do terapeuta, do psicanalista, como realmente um suporte que ele precisa lá na infância, né? Que ele não teve. Então, ele vai fazer um uso totalmente diferente do psicólogo. Vão ter outros pacientes que vão se adaptar mais à teoria, à abordagem humanista. Então, vai muito do paciente, né? Geralmente, ele não chega. O que acontece muito com criança é isso. Ela vem com encaminhamento já descrito que é para TCC, né? Que é para teoria cognitivo-comportamental. Então, o pai, mesmo sem conhecer, ele vai porque o médico falou que aquilo ali é o melhor para o filho dele. Muitas vezes o médico também não tem todo esse conhecimento, mas sabe que a TCC usa algumas ferramentas que realmente funcionam com alguns tipos de transtorno, então eles já vão focado nisso. Nos adultos, a gente já não vê essa diferença. Olha, eu procurei você porque você é psicanalista. Não, eles vão procurando porque eles precisam de um auxílio, né? Em alguma demanda, né? De um suporte. E aí você mesmo, como psicólogo, como profissional, precisa ter essa humildade de reconhecer que você não está sendo capaz de ajudar o seu paciente. É verdade. Que a sua abordagem não está contribuindo.
E aí você chegar e falar para o paciente, olha, eu vou te encaminhar para um outro profissional, né? Porque não vai adiantar também você estar com o paciente ali se você não está contribuindo para que ele cresça. Isso vai causar um sofrimento no paciente, vai causar um sofrimento em você. Numa pessoa assim que não entende muito, no caso, qual seria a diferença dos métodos, por exemplo? Porque tem um que nem você falou, um chega e o paciente vai desabafar. E aí seria qual método? Seria a psicanálise? Então, dentro de cada abordagem existem técnicas. Por exemplo, dentro da psicanálise a gente trabalha com associação livre, a gente trabalha com interpretações, com transferência e contra-transferência. Dentro do humanismo já é um outro tipo de técnica. Tem questão do psicodrama. Dentro da TCC, outras técnicas de respiração, de registro de pensamento automático, entendeu? Então, assim, a primeira sessão, quando o paciente chega, a gente vai tentar entender esse paciente, a gente vai tentar conhecer esse paciente. Uhum. Inclusive, numa anamnese psicanalítica, você precisa ver se o paciente é capaz, se ele tem ferramenta suficiente para aguentar, por exemplo, uma interpretação. Que é quando você me traz algo e eu vou devolver para você um outro olhar, né? Você vai, aí, por exemplo, você pode me dizer que você sente que as pessoas estão abusando de você, né? Que você é uma pessoa muito boa e todo mundo abusa de você. E aí, eu interpretar pra você e te perguntar, tá, mas até onde esse limite das pessoas fazerem uso de você é colocado por você? Tem paciente que não tem condição de entender isso. Tem paciente que ele se vê tão vitimizado, tão coitadizado, que se você fizer isso, você desmonta o paciente. Então, eu preciso ter esse olhar crítico para entender se o paciente tem condições. Né? Se é um paciente muito regressivo, com uma questão de uma psique muito desintegrada, né? Um paciente que está ali na psicose, né? Um paciente borderline, um paciente que tem realmente alguma coisa que ele não dá conta, né? Ele não dá conta de entender. Então, eu vou precisar fazer o quê? Segurar esse paciente, né? Chamado holding, dar o suporte, dar o apoio e construindo com o paciente uma relação de confiabilidade para que ele possa me deixar entrar no conteúdo dele. Tem paciente que não, que ele já chega meio que entendendo o que ele precisa, né? Eu só vou construir com ele um caminho para que ele possa olhar esse sofrimento de uma outra forma, né? Enxergar esse sofrimento, e talvez até se mover, sair dessa culpabilização, alguém fez isso comigo, meu pai fez isso comigo, e se pôr como responsável diante da vida dele e aí começar a tomar outras atitudes. Né? Então, é muito da observação do profissional, você entender, você conhecer o limite do paciente, conhecer os seus limites. É por isso que o psicólogo precisa também fazer terapia, entender o que é dele e o que é do outro, o que eu consigo fazer e o que eu não consigo. É isso que eu ia perguntar. Você como psicólogo, você tem que ter vários atendimentos diferentes, então você tem que viver vários conflitos ao mesmo tempo. Vocês também precisam ter um atendimento para poder ter esse apoio, esse suporte para poder fazer os atendimentos também. É importante, então, vocês também serem cuidadas. Nós fazemos uma terapia nossa, né? Individual, e tem a supervisão por nossos casos. No caso, o psicólogo ele trabalha numa tríade, né? Conhecimento, o psicólogo não pode nunca parar de estudar. A terapia, a própria terapia, e a supervisão, que é quando você tem o apoio de um psicólogo que já tem muito mais experiência, né? Um psicólogo que já tem atendimento clínico aí há mais tempo que você. Então a gente precisa trabalhar sempre nessa tríade, nessas três questões, né? Não funciona uma coisa sem a outra, não funciona o conhecimento sem a terapia pessoal e sem a supervisão, porque muitas vezes a gente pode misturar uma coisa com a outra e o supervisor ele vai trazer, e o supervisor dentro da sua abordagem, né? Ele vai trazer para você um novo olhar, até uma fonte de pesquisa, então ele vai ajudar você a conseguir ter um manejo melhor desse caso. Então, assim, é importantíssimo. Principalmente a terapia, porque estar aberta a tantos conteúdos, muitas vezes densos, pesados, né? A pessoa, num setting terapêutico, ela vai trazer tudo que até então ela não conseguiu verbalizar para ninguém.
Então, você estar aberto a tudo isso também causa em você, porque a gente não tem como não se afetar. Porque se você não se afetar, não é você participar do problema do paciente, mas você ser afetado por ele, você não consegue ajudar o paciente. Para você poder dar uma direção para ele também, porque se não te tocar, não tem sentido, né? Fica um trabalho mecanizado, né? Fica uma coisa, o paciente sente. Uma coisa automática. A gente tá ali sob a observação o tempo todo do paciente. Às vezes, um jeito que você olha no relógio do paciente, você quebra um clima que você já construiu com o paciente, o jeito que você se move na cadeira, ele tá te observando o tempo todo. O tempo todo. Então, você precisa manter uma neutralidade, mas ao mesmo tempo, as pessoas chegam precisando desse acolhimento. Olha, eu sou ouvido, alguém se importa comigo. Não por mera empatia, porque você é um profissional e está recebendo por aquilo. Mas você vai emprestar os seus ouvidos e a sua atenção, e você vai estar inteiro ali para o paciente, coisa que talvez nunca na vida dele ele teve acesso. Então, muitas vezes esse paciente, falando até de infância, ele vai poder ser a criança que ele não foi lá atrás. Ele vai poder finalmente sentir tudo que ele deveria ter sentido e que de alguma maneira ele foi impedido de sentir. Então, muitas vezes é dentro do setting terapêutico que o paciente vai ter essa possibilidade. Então, é um trabalho de você se doar realmente, né? De você estar ali com a sua atenção voltada ao paciente, com escuta que vai muito além do que o paciente fala, né? Você vai estar observando o comportamento do paciente, como esse paciente se senta, como ele pega em alguma coisa, como ele existe ali, como ele chega, momento, né? como ele Quando chega. ele chega, já E tá você vai dar esse observando. acolhimento para o paciente. Olha, aqui é o seu espaço, é um espaço que você não vai ter julgamento, que vai ter um sigilo, que você disser vai estar resguardado. Aqui é um espaço que você pode fazer uso, né? E assim, deixar o paciente realmente Confortável. Exatamente. E suprir essa necessidade que ele precisa. Perfeito. Gente, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, tem algumas perguntinhas que a gente fez lá na caixinha do Instagram. Então elas vão responder aqui pra gente também. Mas antes da gente continuar, eu vou falar dos nossos patrocinadores, que são muito importantes, têm nos auxiliado aí e cada vez mais nos ajudando. Primeiro patrocinador que a gente vai comentar é Opções Estilo, que hoje a gente tem uma representante aqui da Opções Estilo. Então, nada melhor do que deixar ela falar um pouquinho de como é o serviço da Opções Estilo. Porque é assim que a gente quer agregar na vida das pessoas. A gente tem muito conhecimento, mas os patrocinadores são, além de tudo, nossos amigos, que é o que a gente quer evoluir, levar o empreendedorismo para a galera aí, ter bastante conhecimento e agregar valor também na vida das pessoas. Ô Miriam, me fala como que é, o que vocês fazem lá na Opções Estilo, o que vocês fornecem, conta pra galera como é que é, pra galera conhecer um pouquinho da empresa. Bom, gente, Opções Estilo é uma empresa de confecção de uniformes personalizados. Nós trabalhamos com empresa, com cotação eletrônica, fazemos todos os tipos de uniforme, trabalhamos com o Exército Brasileiro, com órgãos governamentais, tudo. O que você precisar, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Nossos atendimentos são online. É feito o orçamento, mandamos a tabela de medida pelo WhatsApp e mandamos a amostra também. Caso o cliente precise de amostra, a gente manda a amostra de tamanho, a amostra do tecido, a amostra da peça. E estamos lá com a nossa equipe, uma equipe formada por 7 costureiras, né? Estamos todas lá, temos 2 turnos, turno da manhã e turno da noite, da parte da tarde, e estamos com todo vapor esperando seu orçamento. Equipe de milhões. Temos também a Mesas Bistrô, que tem cada vez mais levando a elegância e o estilo para o seu estabelecimento ou até mesmo para a sua residência. Então é muito importante vocês saberem que a gente tem aqui já o @ da Opções e Estilo, que você pode entrar em contato e lá tem na bio o número também, o contato para você poder estar fazendo seu orçamento. A Mesa Bistrô também tem o link lá que você pode entrar direto no Instagram e falar com a gente. E também temos mais uma patrocinadora que é a Dailza Modas. A Dailza Modas fica localizada ali no Maria Áurea, que tem roupa do infantil
ao plus size masculino e feminino, ou seja, veste toda a sua família. Bom, galera, a gente vai falar agora as perguntinhas que veio lá na caixinha do Instagram. E aí, vamos começar aqui. A Miriam tem algumas perguntinhas, então ela vai falar aqui, dar ênfase aqui e a gente vai continuando. Pode falar, Miriam, fica à vontade. Ô, Aline, voltando no atendimento infantil, o que faz os pais levarem as crianças para o atendimento psicoterápico? Então, foi como eu disse, né? Geralmente vem encaminhado por algum médico ou pela escola. Né? Então, a criança apresenta alguma dificuldade de aprendizado, algum atraso, né? Algum comportamento ali que não é um comportamento indesejado. Então, isso faz com que os pais procurem o atendimento psicoterápico. Mas mais do que isso, é importante você conhecer o seu filho para você perceber que de repente não é uma coisa física, né? Não é uma questão física, não é uma questão de problema de aprendizagem, mas que essa criança precisa sim de um apoio psicológico para conseguir de repente falar sobre os seus sentimentos, para conseguir se adequar, né? Ter uma socialização mais bacana, para que a gente consiga fornecer ferramentas de enfrentamento para alguma coisa que a criança esteja passando. E então, esse olhar dos pais ele é muito importante, mais do que não só o olhar do profissional, né? Procurar terapia somente quando existe uma indicação de fora da família, mas quando os próprios pais perceberem que essa criança está assim com alguma dificuldade, que eles não têm condições de ajudar essa criança. Então, quando a gente sente uma dor de cabeça, por exemplo, né, e de repente a gente não consegue ter um remédio, ou o remédio não faz efeito, a gente não procura o médico. Então, se é uma condição que a gente não consegue, né, uma condição psicológica que a gente não consegue, de repente um medo exacerbado que a gente não consegue trabalhar, então o profissional que a gente vai procurar é o psicólogo, né? Especialmente o psicólogo infantil. E qual o papel dos pais nesse processo psicoterápico dos filhos? Então, os pais eles vão estar ali o tempo todo trabalhando juntamente com o psicólogo, né? Os pais vão trazer quais são os comportamentos das crianças em casa, vão trazer qual é a evolução dessa criança. Uma coisa que a gente avalia muito é como a mãe chega falando sobre o seu filho na sessão. Porque muitas vezes a criança não apresenta esse comportamento dentro de um consultório, né? Essa criança apresenta esse comportamento em casa por conta de uma situação específica. E aí você vai trabalhar com a criança, mas aquele comportamento ele está sendo desencadeado por conta de alguma situação. Então você vai falar com os pais, vai entender o que levou aquela criança. Muitas vezes vai precisar com que o pai seja encaminhado para uma psicoterapia ele. Encaminha os pais também, né? Exatamente, com as suas questões, né? Então o pai, ele vai, a psicoterapia infantil, ela vai trabalhar a criança como o ator principal, mas os pais vão estar ali o tempo todo. Você vai trabalhar essa dinâmica familiar, você vai trabalhar o sentimento desse pai em relação a essa criança, como que funciona essa família, como que é a rotina dessa criança, como é a questão da afetividade, né? Como que essa criança é vista, como ela é tratada e como ela trata os outros, né? Muitas vezes, sei lá, de repente essa criança tem uma mãe ali, mas uma cuidadora que é a avó, que tá o tempo todo, que tá fazendo esse papel de cuidado no dia a dia. Então, algumas vezes a mãe sequer tem noção do que está acontecendo com o filho. Então, quem que você vai precisar estar ali conversando? Com a avó, chamando a avó, entendendo como que essa avó funciona junto com esse neto. E não só a família, a escola também, né? Então, a psicoterapia infantil, ela sempre vai estar aliada com os pais e com a escola, que é o ambiente que a criança mais tem contato, mais vive. Então, é a importância desse contexto, tanto escolar quanto familiar. E o pai, claro, que vai levar a criança, né? Geralmente é a família que vai levar a criança. Então, você precisa fazer esse pai perceber a importância dessa continuidade no tratamento. E quando os pais são separados? Então, aí é um modelo de família que a gente está vendo muito, né? Atualmente existe muito esse modelo de família. Então, assim, você vai
chamar a mãe, vai chamar o pai e vai trabalhar com eles a importância deles estarem ali, a importância de haver uma comunicação entre os dois, né? Não necessariamente uma comunicação afetiva, mas os pais têm que estar alinhados, né? Numa questão de valores, numa questão de rotina, de princípios, né? Do que é importante para que essa criança aprenda, o que a gente quer que essa criança seja, né? Como gente no mundo, como sujeito. Não só de questão de educação, de ir na escola, de fazer curso, de levar para natação, mas quais são os valores que a gente quer que essa criança adquira, né? Como que a gente quer que ela se porte. Então, os pais precisam ter essa comunicação, né? Precisa sempre estar ali, porque a criança geralmente ela vai se comportar de uma maneira na casa do pai, de outra maneira na casa da mãe, de uma maneira na presença do pai, de outra maneira na presença da mãe. Quando ela perceber que esses pais estão brigando ali, meio que silenciosamente, mas a mãe, por exemplo, impõe limite para usar o celular, aí o pai vai lá e não, pode usar à vontade. Ela vai perceber o quanto isso traz de benefício para ela, né? Ela vai ficar confusa no momento, mas ela vai perceber, olha, aqui na minha mãe eu posso fazer tal coisa, já no meu pai eu tenho uma liberdade muito maior, né? Não existe um limite aqui. Então, a criança vai ficar confusa, porque a criança precisa também de limite, né? É um limite amoroso, é um limite de você respeitar ele como ser humano, como pessoa, mas é um limite, porque sozinha ela não tem capacidade, a maturidade dela, a imaturidade dela não permite que ela se pode, né? Se você deixar, por exemplo, uma criança perto de uma janela, dependendo da idade dela, ela vai subir e vai pular. Se você falar pra ela, olha, não pode subir aí, vai adiantar? Você tem que estar ali, né? Você tem que estar o tempo todo observando, você tem que estar falando numa linguagem que ela entende, de repente um desenho, alguma coisa assim. Então a criança ela não tem condições de colocar limite em si mesma. Então são os pais que vão ter que trabalhar e de alguma forma achar um ponto em comum. Senão já encaminha os pais. Não, vai ser psicoterapeuta. Geralmente em caso de divórcio complicado precisa realmente essa criança ter um suporte psicológico para entender ali essa nova dinâmica familiar, né? E os pais também, porque romper um laço nunca é fácil, né? Então os pais também precisam de ajuda, inclusive para serem orientados como agir em relação a essa criança, né? Dizer que vai continuar o amor, que essa criança vai continuar sendo amada, que só vai mudar a rotina, mas de qualquer maneira o amor do papai, o amor da mamãe vai continuar o mesmo. Terão uma nova configuração familiar, de repente com irmãos, né, ou com um padrasto, com uma madrasta, enfim, essa criança precisa entender que houve sim uma mudança. Tem a mudança de casa, né, sim. da escola e tal, né? Tudo que sai meio que da rotina, do que é conhecido, ele causa um medo, né, causa uma sensação de ansiedade, e criança precisa muito de rotina, criança precisa saber o que vai acontecer, né, para ela poder se preparar. Não dá para ficar agindo com criança sempre com surpresa. E a gente subestima a capacidade das crianças. A gente acha que a criança vai entender, né? Não vou nem falar com ele porque ele não vai entender. E muitas vezes ele vai entender sim. Às vezes entende melhor que um adulto até, exatamente. Né? Basta você conseguir adaptar essa maneira de falar. Criança precisa de lúdico, né? Criança precisa de história, de música, do auxílio do desenho, de alguma coisa que esteja a nível de conhecimento. Não adianta você falar assim, olha, o casamento do papai e da mamãe acabou, nós temos diferenças irreconciliáveis, que vai cada um seguir sua vida. A criança fala, ok, mãe, entendi. E aí, eu faço o quê agora? A criança entendeu, blá, blá, vai me dar blá, um desenho, vai me dar um brinquedo. Em algum momento ela já até desligou, já tá pensando lá na Peppa Pig, né? Mas ela é capaz de entender sim, desde que seja uma comunicação adequada à idade dela. Perfeito. Tem mais pergunta aí? Uma pergunta aqui agora além do tratamento de desordens psiquiátricas, o psicólogo também trabalha educação emocional com criança. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Exatamente. O psicólogo, ele traz essa possibilidade da criança se expressar, né? Então, mais do que se expressar, ele vai trabalhar com a criança no sentido de reconhecer o que ele está sentindo, né? Separar o que ele está sentindo, o que é alegria, o que é raiva, o que é medo, o que é nojo, o que é vergonha. Por quê?
quando a criança reconhece o que ela sente, ela consegue criar ferramentas, habilidades para lidar com aquilo ali. Então, muitas vezes a gente fala assim, esse sentimento negativo, emoção negativa você não pode sentir. Mas as emoções, elas são necessárias. Cada emoção tem a sua importância. Por exemplo, o medo. O medo, ele é uma emoção que ele vai te proteger. Se você tiver medo, por exemplo, do escuro, né, de andar num lugar escuro, é uma questão de proteção. Você, olha, eu não vou para aquele lugar escuro porque realmente alguma coisa pode acontecer. Mas as crianças, elas precisam saber o que é medo do real, o que é medo do irreal. E até um certo momento, a criança tem medos de coisas fantasiosas, né? De monstro, de bruxa. Depois elas passam a ter um medo mais real, digamos assim, de perder a mãe, de ir para uma escola nova. Então, a criança precisa entender o que é aquela emoção para poder conseguir lidar com ela, né? Da maneira mais acertada que tiver. E, principalmente, para a criança conseguir se proteger de algumas coisas, como, por exemplo, o bullying e a violência sexual, né? Que é a educação emocional, ela está muito ligada à educação sexual como ferramenta para prevenção Do abuso. da violência sexual, exatamente. Você tem até um projeto em relação a isso, né? Fala um pouquinho pra gente desse projeto. Isso, então, eu juntamente com a minha colega, Vanessa, né, nós estamos montando uma palestra, né, para levar para as escolas para falar com os pais. Esse primeiro momento, a intenção é falar com os pais, para a gente poder começar lá desde o começo, conceituando o que é violência sexual, como ela ocorre, né? Quais são as formas, quais são as consequências a longo e a curto prazo, quais são as crianças que estão mais expostas, né? Quais os fatores que expõem mais as crianças à violência sexual, como lidar em caso de uma violência sexual, quando ocorre, e como eu posso proteger a minha criança. Então, a nossa intenção é realmente passar para os pais isso. Dentro disso, nasceu um projeto de educação sexual e de educação emocional para que eu possa fortalecer a criança, né? Uma criança protegida é uma criança educada. Não é só você não colocar uma criança na presença de não deixar ela na presença de um estranho, mas você entender, mostrar para ela, fazer ela compreender que tal toque não é legal, né? Tal toque é ruim. Tal toque precisa ser passado para um adulto, você ser essa rede de apoio para que a criança possa chegar em você e dizer. Mas se uma criança não sabe, por exemplo, o que é uma vergonha, como que você vai dizer para ela, um toque que te causa vergonha é um toque que não é legal? Mas a criança não reconhece esse sentimento de vergonha, né? E não é assim, inclusive você trabalhar o corpo da criança. O que você sente numa situação de estresse, né? Quando a criança é exposta a uma situação de violência, o corpo dela vai entrar em estresse. O que ela sente? O coraçãozinho acelera. Então, quando seu coração estiver acelerado, quando você sentir seu corpinho não tá legal, essa não é uma situação boa, né? Então, essa situação ela precisa ser reportada. Porque, assim, se você parar pra pensar, o abuso, ele, normalmente, né, a violência, ela vai ocorrer em etapas, né? Ela vai ocorrer principalmente porque existe uma maioria de casos dessa violência ocorrendo num contexto intrafamiliar, ou seja, que é alguém que tem laços afetivos com a vítima. Então é alguém que vai estar ali aliciando essa criança pouco a pouco, né? Vai começar ali... E que vai estar sempre por perto, né? Exatamente. E é uma pessoa que geralmente a criança confia. Os pais confiam, a família confia. Então não adianta você chegar e falar assim para uma criança, olha, não... Se você tiver com alguém que colocar a mão nas suas partes íntimas, não é legal. Porque a gente tem casos de abusadores que vão sentir prazer em acariciar um pescoço de uma criança, um braço, né? De repente beijar o rosto da criança, em abraçar. Então, a criança precisa reconhecer que mais do que a parte do corpo, é esse sentimento que essa violação causa nela, entendeu? Então, para eu reconhecer esse sentimento, eu preciso conhecer esse sentimento, eu preciso saber separar o que é esse sentimento e eu preciso expressar esse sentimento. Então, se você diz para a criança que a raiva é ruim e um adulto teve uma atitude com ela que causou raiva, ela vai começar a se culpar. Eu não posso sentir raiva, porque a raiva é ruim. Na verdade, a raiva não é ruim. A raiva é um mecanismo. É um sinal, né? É um mecanismo fisiológico. É uma emoção que ela é natural. Mas a expressão da raiva é que precisa ter
um cuidado, você não pode ficar com raiva e sair batendo nos outros, ofendendo os outros, quebrando as coisas dos outros. Mas você pode sim sentir raiva, inclusive expressar, falar, olha, alguém me tocou, né, me deu um abraço aqui que eu não gostei, eu senti raiva. Eu falo, opa, peraí, tem alguma coisa que não tá legal. Porque o toque bom, ele causa alegria, ele causa satisfação, ele causa, é uma sensação de carinho, de acolhimento. O toque ruim não. O toque ruim vai despertar a raiva, um nojo, a vergonha, a tristeza, um medo. Então, essa é a importância da educação emocional, principalmente nessa questão da prevenção, tanto do bullying também, porque às vezes a criança está sofrendo uma brincadeira, que ela acha que é só uma brincadeira e não é, né? É uma coisa que está afetando psicologicamente ela de maneiras, assim, pesadas. Então, a educação emocional, ela pode ser feita em casa, claro que pode, mas ela também é um assunto para se tratar dentro de consultório, porque lá no consultório a gente vai ter as ferramentas, né? Você vai ajudar o seu filho em casa, mas no consultório a gente vai ter as ferramentas para explicar, para trabalhar, muitas vezes em oficinas, que é um projeto que a gente, que eu e a Vanessa também estamos trabalhando aí, a gente criar oficinas, porque elas vão estarem no meio de outras crianças e a gente ter essa didática, né? A gente conseguir ali chamar atenção e prender atenção e ver, de repente, uma criança de 4, 5 anos aprende com música, criança de 10 a 11 já consegue escrever. Então, assim, o psicólogo é um auxílio muito bacana para isso, né? Pra atuar de diferentes maneiras. Além do transtorno, por exemplo, trabalhar a educação emocional com as crianças. Principalmente nessa questão da violência, né? Exatamente. É até interessante que você comentou de tratar assim. Tem uma perguntinha que veio que é assim: dizem que o problema de saúde mental em adulto vem da infância. Como que você vê isso e se isso é verdade? Então, a psicanálise, ela trata muito esses primórdios, né? Esses primórdios da vida. Inclusive, tem um teórico que eu estudo, que eu gosto muito, que é o Winnicott, que ele fala sobre a questão da saúde mental realmente ser desenvolvida lá na infância, mas sim, desde bebezinho, né? Porque o bebezinho nasce sem conhecer o mundo, sem saber, sem entender. Então, ali o adulto, o cuidador, vai apresentar o mundo para essa criança, né? Ele vai, junto com a criança, ele vai construindo essa questão de quem essa criança é. Né? Existe, até compartilhei esses tempos atrás, uma frase que diz que a vida adulta, numa psicanálise, você percebe que a vida adulta nunca é conteúdo só da vida adulta. Né? A vida adulta ela é realmente pilotada por esses rastros e restos da infância. Você traz muito desse período da vida, porque é nesse período da vida que você vai conhecer tudo, que você vai conhecer o mundo, que você vai conhecer as pessoas, vai conhecer seu corpo. Então, realmente, muitas vezes é preciso tratar, e aí as pessoas falam, mas eu vou no psicólogo e ele vai ficar perguntando da minha mãe, qual a sessão da minha mãe, como que era a minha relação com meu pai, e eu quero tratar agora. Só que o seu agora, quem você é hoje, é claro que ao longo da vida a gente vai se transformando, mas quem você é hoje tem muito de quem você foi, como que era a sua infância, de como você era tratado, né, das coisas que ocorreram ali. Então, realmente, a vida adulta, a gente vai trazer muito conteúdo da infância, né, de maneiras diferentes, mas, por exemplo, uma criança que ela teve que se virar sozinha, digamos assim, que ela precisou amadurecer muito rápido, né, porque não existia alguém ali com que ela pudesse contar. Essa criança, ela vai virar um adulto, né, que vai, em algum momento, em algum aspecto da vida, ele vai ter que descarregar essa maturidade dele. Uma hora, de alguma forma, isso vai trazer, porque isso ficou guardado dentro dele, né, e vai sair de alguma maneira. Então, talvez seja uma pessoa, por exemplo, muito carente, né, uma pessoa que acaba se envolvendo em relações que sejam tóxicas, por exemplo, porque ela precisa de ter alguém sempre ali, porque ela tem essa carência de afeto, de alguém validando, olha o que você fez, foi muito legal, porque lá atrás ela não teve isso, ela não construiu essa confiança dentro dela. Então, realmente, a vida adulta, e aí a importância de você tratar a criança, né? A criança, você tratando a criança, você vai prevenir
os conteúdos mais complicados da vida adulta, né? Você vai conseguir, pelo menos, não que a vida em si, ela traz muita dificuldade, não que a vida vai ser mais fácil, mas essa pessoa, ela vai ter capacidade de enfrentar a vida, né? Ela vai passar pelos problemas da vida, mas não de uma maneira que ela desmonte, que aquilo paralise ela, que ela pare, que ela entre num sofrimento que vai paralisar a vida dela. Ela vai conseguir ter uma maneira mais funcional de agir diante desse sofrimento, diferente de uma criança que não teve esse suporte, né? Que ficou ali tendo que se virar sozinha, ou teve uma família muito conturbada, uma infância que não seguiu um curso de desenvolvimento saudável. Então, se a criança não for saudável psiquicamente na infância, provavelmente ela também vai virar um adulto problemático. A Márcia fez uma perguntinha aqui. É fácil conciliar psicologia infantil com a maternidade ou com um paciente desconhecido é mais tranquilo? Então, Márcia, aí é complicado, né? Porque a gente começa a estudar sobre psicologia infantil e aí a gente quer aplicar no filho da gente, né? Só que tem o componente do subjetivo. Eu não consigo ser neutro com meu filho porque eu tenho um laço de afeto. Então, meu filho, ele não vai ser meu paciente nunca. Ele vai ser o meu filho. O que eu consigo é, de repente, né, durante esse estudo, esse conhecimento, eu ver o problema no meu comportamento e não transmitir ele para o meu filho. Por exemplo, uma psicóloga infantil que sabe os problemas que causam gritar com crianças, bater em crianças. Muito provavelmente ela vai adequar esse comportamento. Peraí, mas eu tenho esse conhecimento, então com meu filho eu vou fazer diferente, né? Mas não quer dizer que você, como psicólogo infantil, vai conseguir tratar seu filho. Você pode conseguir ajudar ele, questão da educação emocional, né? Você trabalhar isso com ele. Mas se em algum momento ele precisar do apoio psicológico, você vai ter que levar num outro profissional. Então, assim, você consegue trabalhar as outras crianças porque você consegue ser objetivo, né? E se você trabalha tanto com a família, você sendo psicólogo infantil do seu filho, como você vai trabalhar com você mesma? Né? A gente não tem como, é uma coisa que não casa com a outra. Então, Márcia, tem que ser para crianças desconhecidas. É engraçado porque tem muita essa relação, né? Mãe e a gente tem que saber separar, porque ainda mais trabalhando com infantil, você tem que ter aquele jogo de cintura, né? Agora, tem uma perguntinha aqui também muito legal, que é: a criança está quieta, tranquila. E daí quando a mãe chega, a criança desata a chorar. Tem alguma relação? O que pode ser? Com certeza tem. Porque a mãe é o quê? É o porto seguro da criança, né? Então, ela pode descarregar toda a tensão que até então ela fez um esforço para manter junto de outro cuidador. Então a mãe é o que vai acolher, é o que vai dar afeto. Não é porque ela não gosta da mãe, mas muito pelo contrário, porque ela sabe que esse ambiente aqui é seguro. Aqui eu posso descarregar minhas frustrações, porque aqui eu vou receber acolhimento, vou receber afeto, vou receber amor. E até algum tempo a criança ela se vê como uma extensão da mãe. Ela não se reconhece, quando é muito pequenininha, ela não se reconhece como outra pessoa. Eu sou alguém e minha mãe é outra. Não, ela entende que ela é uma continuação. Eu e minha mãe somos um só, porque afinal de contas, quando eu choro, não tem um peito na minha boca, né? Eu não faço surgir esse peito. Eu chorei, tem um peito aqui. Eu chorei e veio alguém aqui e me ligou. Eu chorei, alguém foi lá e pegou alguma coisa pra mim. Então ela não se reconhece como outra pessoa. Depois, com o passar do tempo, ela vai entender. Mas a mãe é o porto seguro da criança, né? A mãe é o que vai dar. A mãe, e quando a gente fala de mãe, psicanálise, a gente não diz só mãe biológica, mas a mãe é quem faz esse papel de cuidadora, né? De repente é uma avó, uma tia, então pode ser uma criança que não é filho biológico, né? Então, assim, é onde a criança se sente segura. Aqui eu posso descarregar minhas tensões, aqui eu posso botar pra fora tudo que até então eu tava fazendo esforço, porque o mundo cobra, né? Que a criança consiga se adequar ali, que a criança tenha formas mais aceitáveis de descarregar essa frustração. Aí a mãe chega e a criança
Aí o outro fala, nossa, mas ela tava tão boazinha que e no você senso... é mal da criança. Não, e no senso comum a pessoa fala, ai, vê a mãe que começa a fazer birra. Até agora eu tô fazendo birra. Vê a mãe que começa a fazer birra. Que bom, né? Que a criança tem esse porto seguro pra poder... Agora eu Descarregar. posso surtar porque a minha mãe vai me Mas ajudar. aí, nesse caso, não afeta a evolução da criança, por exemplo? Porque, por exemplo, se ela, na verdade, ela tá tendo essa reação, ela pode sim se sentir naquele momento de porto seguro, mas pode ser um medo excessivo, por exemplo, da mãe. Não só apenas o respeito, mas aquele medo. Isso pode afetar a criança também, o desenvolvimento. Uma mãe muito rígida, né? Uma mãe que leva essa criança, de repente, mas provavelmente essa criança ela não vai ter essa liberdade, porque você tá dizendo pra ela que é errado ela sentir aquilo. Então ela vai formar mecanismos, que dentro da psicanálise a gente chama de mecanismo de defesa, para poder sublimar, né? Poder colocar tudo aquilo ali numa caixinha. Eu não posso sentir isso aqui, eu vou jogar lá pro meu inconsciente. Então eu vou tirar tudo isso de dentro de mim, vou guardar num lugar porque não sai, né? Então tudo fica guardado dentro da gente. Eu vou guardar num lugar aqui. Então eu vou começar aquela criança muito quietinha, muito comportada, né? Então por quê? É porque essa criança ela transcendeu e ela entrou num nível psíquico maior que as outras, ou é porque ela não pode, né? Ela não tem um ambiente seguro. Que a gente diz que a mãe cria esse ambiente favorável para a criança. Então, ela não tem esse ambiente para poder expressar o que ela sente. Né? Então, são crianças que vão se comportar e de uma maneira que não é comum para o desenvolvimento da cavidade, né? Não é comum. Então, elas vão se comportar por essa rigidez da mãe, porque é uma mãe que não permite que essa criança expresse os seus afetos, porque provavelmente é uma mãe que também não expressa os afetos dela. Ela Quando a gente também, fala a de criança afeto, dela também tá... É tudo que afeta, é tudo que Então que é toca a legal, por exemplo, num caso desses é legal auxiliar não só a criança ter um acompanhamento, mas a mãe também. mãe, exatamente, entender essa mãe. Por que essa mãe é tão rígida? Por que ela ficou tão inflexível? Provavelmente ela foi uma criança que também passou por isso. E aí você ensinar essa mãe, você ir trabalhando isso com ela. Olha, pode sentir. Como? Por que não sentir? Por que não expressar o seu descontentamento? E aí essa mãe conseguir dar esse ambiente para a criança possa ser ele, formar o eu, né? E ter essa capacidade de, nossa, isso aqui não tá legal pra mim. Mas a criança não vai falar pra você, eu não tô legal, tô sentindo bem. Ela vai querer chorar, né? Ela vai se expressar de uma outra maneira. E aí você vai ensinando pra criança, olha, filho, não precisa, né, gritar, você pode vir, pode falar. O que você precisa? Você precisa de um abraço, né? Você precisa que eu fique aqui do seu lado. O que você precisa? A própria criança vai entender uma maneira de se autorregular, né? De conseguir... Uma nova maneira de reagir, né? Exatamente. Não o não sentir, mas o sentir e ter uma reação diferente. De uma maneira que não prejudique ela e nem os outros. Sim. E é engraçado porque que nem a gente fez essa pergunta que surgiu lá da criança chorar, mas também fizeram a pergunta da criança engolir o choro. Isso pode afetar a criança de alguma forma? Olha, engolir o choro é uma frase tão cruel, né? Se você parar pra pensar, você não fala com um adulto que tá chorando, olha, engole teu choro. Por que a gente tem a gente consegue ser empático com o adulto e com a criança não? Então, pra mim, assim, o engole o choro é uma das coisas mais cruéis que tem. Porque essa criança, ela fica numa situação de desamparo. Assim, eu não posso nem sequer me expressar. Então, imagina quanto sentimento que essa criança não tá sufocando. Né? Então, o quanto que isso não vai afetar quando ela estiver na vida adulta, as relações dela com as outras pessoas, né? Alguém que o tempo todo vai ter que se vigiar para não ter um sentimento que dê uma... Porque o sentimento às vezes desestabiliza a gente, né? O tempo todo ela vai ter que viver nesse equilíbrio. Então, assim, é uma frase extremamente cruel, no meu ver. Pode chorar, sim, claro que pode chorar. Pode chorar, pode sentir... Mas, às vezes, é um choro que pra gente não faz sentido. A gente pensa, nossa, tá com sono, meu, fecha o olho e dorme. Mas na cabeça dele não é assim, na cabeça da criança não é assim. O cérebro imaturo dela não consegue pensar, olha, é só eu deitar e dormir, fechar meu olhinho e dormir.
né? Então ela precisa desse suporte, de ter alguém ali por entender por que tá chorando. E às vezes a gente não entende, eles falam um monte de coisa e você tá cansada, né? Porque a sobrecarga materna, ela é demais. E a criança chora, não tem o que você faça ali pra criar, pra conseguir com que a criança não chore. Mas então, acolher, né? Acolher. Mas daí, nesse caso, por exemplo, a criança teve a vida inteira, né? Ouviu isso bastante vezes. E isso pode interferir na vida adulta dele querer depois se expressar muito mais porque ele ficou calado, ou talvez não se expressar mais, ele se esconder, entrar num mundo ali só ele pra poder, porque ele ouviu a vida inteira ali que ele tinha que engolir aquilo. Isso pode interferir também na expressão da pessoa, da Com criança. certeza. Vai engolir o Com choro. certeza, vai engolir o Como choro. Como adulta, assim, como eu falei, né? As manifestações, elas podem ser diferentes e elas vão ser, não vai ser igual na infância, mas ela ainda vai existir, né? Vai ser uma criança, ou que vai chorar, vai ser um adulto ou que vai chorar demais, né? Que aí começa a ser um adulto muito sensível, porque olha, eu cresci, agora eu posso me expressar. Ou vai ser exatamente o contrário, aquela pessoa fechada, introvertida, que não consegue pôr pra fora o que sente, não consegue se impor, né? Impor limite na relação com as outras pessoas, vai estar sempre o tempo todo sufocando tudo que sente. Então, assim, vai com certeza afetar a vida adulta. Essas manifestações, assim, vão ser diversas. Que, lógico, no consultório a gente vai conseguir entender, nossa, esse comportamento aqui, ele tem sido frequente por conta disso aqui, né? Isso aqui afetou esse comportamento, isso aqui lá na infância fez com que esse adulto chegasse a esse comportamento agora. Mas provavelmente o adulto vai sentir tudo isso, sabe? Principalmente vindo de pai e mãe, que tem um peso muito grande na vida da criança. Tem uma outra pergunta aqui que é sobre o uso de telefone para criança. A gente ouve muito falar disso e hoje em dia as crianças estão com o celular cada vez mais cedo, né? Às vezes até para calar um choro ou ali para interter a criança, porque nem a visão ainda às vezes está formada ainda, né? Corretamente, e ela tá ali com aquela colorido ali no rosto. O que você fala sobre isso? Então, esse uso muito precoce e demasiado do celular, ele expõe a criança a diversos riscos, né? Afeta a visão da criança, por exemplo, tem crianças que o grau de astigmatismo sobe muito por conta do uso da tela, né? A criatividade da criança fica minada, porque é uma criança que só sabe ver aquilo, não é uma criança que está vivendo, que está experimentando, que está brincando. O brincar para a criança ele é muito importante, né? O brincar para a criança, por si só, é terapêutico. A criança aprende brincando, a criança se expressa brincando. Então, geralmente, uma criança que tem muito acesso à tela, ela vai deixar o brincar de lado. Essa criança sequer vai aprender a brincar, né? A pegar um bloquinho, montar, brincar de carrinho, de casinho, o que for. O uso prolongado de tela, ele também muda algumas configurações cerebrais, a cognição da criança fica afetada. Fora que, assim, o controle 100% do que a criança tem acesso, a gente não consegue ter. A que essa criança vai estar exposta? A qual conteúdo? Né? Então, você vê hoje as crianças tendo um uso do celular livre, né? Então, assim, tentar evitar que a criança pegue esse celular tão precocemente e colocar um horário para que essa criança tenha acesso, né? Como que essa criança vai estar com essa tela? Ela vai estar aqui grudada no rosto? Ela vai estar com a tela um pouco mais longe, né? Para as crianças que usam óculos, é importante ter essa proteção contra a luz azul. Fora que o celular, ele, perto da hora de dormir, ele não deixa com que o cérebro, tanto do adulto quanto da criança, com que ele descanse, porque ele está estimulando o cérebro o tempo todo. Então você vê crianças que dormem 10, 11, meia-noite porque estão usando o celular. Mas não dorme por isso que eu dou o celular. Mas não dorme porque está usando o celular, porque o celular está estimulando esse cérebro. Ele não está deixando o cérebro descansar, mesmo. a entrar num sistema de repouso. Não só o celular, quanto a própria televisão. Então, assim, é preciso, é mais do que necessário que haja
um equilíbrio nesse uso do celular, porque a gente sabe que a tecnologia ela é importantíssima. Até quando a gente sai, vai deixar essa criança com um cuidador, então você fica com o celular, qualquer coisa você liga, você manda uma mensagem. Hoje em né? dia tem até aquela babá, né, que é a tecnologia aí vindo. É muito importante, mas essa criança ainda precisa estar ali brincando. A leitura, hoje não se vê mais criança lendo, pais lendo com criança. O natural sempre é bem-vindo, né? Sempre legal. E é o que vai contribuir para essa criança, né? A gente tem essa tentação, porque o celular facilita muito a vida da gente, né? Mas precisa ter um equilíbrio aí para o uso do celular. Inclusive, temos casos de crianças viciadas em pornografia. Crianças, né? Tipo, se você parar para pensar, onde essa criança tem acesso a essa pornografia? Porque ela tá em todo lugar, né? Então, essa criança viciada em pornografia porque tá ali com o uso do celular sem a supervisão de um adulto. Né? Tá exposta a isso. Perfeito. Bom, gente, esse bate-papo foi muito bom, muito rico de conhecimento. A gente conseguiu ganhar aqui um aulão, né? Porque afinal fomos várias dúvidas aqui sanadas e a gente tá muito feliz com esse bate-papo. Antes da gente terminar, eu vou pedir para as duas deixar a rede social pra galera seguir, falar sobre o trabalho de vocês, tudo. E aí, pra galera também tá lá acompanhando vocês de pertinho. Pode falar o seu, Aline, pra galera. Então, meu @ é psicooliveira.aline. Eu tô atendendo no consultório físico lá no centro da cidade. Né? Pode mandar mensagem, caso tenha alguma dúvida. Caso queira marcar uma sessão, pode mandar direct. Eu sempre compartilho bastante conteúdo, tanto o meu público é mais infantil, mas eu também compartilho conteúdo adulto, né? Então dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa. E assim, nossa clínica tá muito legal, né? Tem muita coisa para criança, foi feita com muito carinho, com todo estudo, né? Eu e a Vanessa, a gente estuda, a gente pensou em cada detalhe ali para que a criança possa se sentir no mundo dela mesmo. E a gente está com esse projeto, né, da prevenção à violência sexual. Inclusive, eu vou começar a divulgar esse folder, né, caso entrar em contato com as escolas também. E a oficina de educação emocional, que também já tem essa diferença da psicoterapia, porque é uma coisa que você não precisa criar o vínculo ali, né? Você vai levar a criança para passar um momento de aprendizagem ali, né, que vai agregar muita coisa para ela, mas que você consegue se encaixar ali num sábado, umas 2 horinhas e tal. Então a gente tá com esses 2 projetos e mais o consultório. Eu também faço atendimento adulto, presencial e online, que às vezes a pessoa não dispõe desse tempo de chegar até o consultório. E é uma qualidade de vida, assim, são inúmeros benefícios, são coisas que a gente ficaria ali a manhã inteira falando. Então, qualquer coisa pode me mandar que eu estou às ordens. O acesso ali é bem fácil também, né? No centro, então facinho. Chegou ali já só ser atendido, tá certinho. Gente, teve mais perguntas, a gente não colocou as perguntas no final porque foram perguntas que foram respondidas durante o assunto. Então quem assistir todinho o podcast vai ver que essas perguntas foram sanadas e respondidas. Por isso que eu não repeti, porque senão ia ficar algo muito repetitivo e a gente já falou de todos os conteúdos. Miriam, fala pra gente então sua rede social, pra galera falar que seguiu também e compartilhar conhecimento aí com a gente. Minha rede social é... Esqueceu? Eu tenho que editar, hein? Eu esqueci, é sério. Dá trabalho. É sério. Gente do céu. Misericórdia. Temos que entrar mais na rede social aí. Ela não fica tanto no celular. Ai, _Boliveira Santos. Ai, gente. _Boliveira Santos. Não tem conteúdo, na verdade, de psicologia, gente, mas por ela enquanto. vai começar a colocar. Vou começar a colocar conteúdo. Se Deus quiser, vou estar me formando. A Aline que lute para arrumar uma vaga. A Aline que arruma Estaremos todos no consultório. Arruma um cantinho pra mim, Aline. Infantil e família, gente. Olha que combo perfeito. E é isso, gente. Muito obrigado e
segue Opções Estilo lá para poder fazer orçamento. Gente, é isso, muito obrigado. Mas antes da gente finalizar, eu vou pedir para vocês seguir lá o @FalaMaellen e o @MaellenJussiane pra gente encher de conteúdos de milhões para trazer bastante conhecimento e aprendizado para vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio. Beijo, beijo!